Como deixar de ser aquele líder bonzinho e aprender a dizer não? Na hora que eu falo de ser líder bonzinho, é ter clareza que você não tem que ser a pessoa que fala assim para tudo da tua equipe e fala assim até em situações que você precisava dizer não. Aquele líder que todo mundo acha que enrola, que engana, que tá passando a perna. Ninguém quer isso, né? Na realidade, o que você deseja e o que você precisa é ser aquele líder respeitado, onde as pessoas olham para você e sabem que pode confiar, porque você é justo, é ético e com você qualquer um membro da tua equipe pode contar. Então, é muito importante saber dizer não. E dizer não nas horas certas, nas horas que parece que o mundo vai ficar contra você, também é necessário. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Sou Elizabeth Crespo, especialista em liderança e gestão de pessoas, e nós vamos falar sobre a importância de dizer não e fazer isso de forma efetiva. Primeira coisa que você tem que ter claro na tua cabeça, que dizer não faz parte da sua função. E que você tem que parar de se preocupar com os julgamentos dos outros. Eu vou trazer uma história aqui só para elucidar um pouco do que eu quero dizer com isso. Certa vez, eu tinha pouco tempo sobre a gestão de uma equipe, e isso acontece muito mais quando a gente está no começo, com uma nova equipe, ou no começo de uma carreira. Eu gerenciava uma loja e um colaborador, muito gente boa, que entregava excelentes resultados, vem trabalhar num dia de folga. E nesse dia, ele veio todo arrumadinho, chegou para trabalhar cedo. Eu falei, tá fazendo o que aqui? Dispensei e falei para ele ir embora. Todo mundo da equipe fez, não, Beth, deixa ele trabalhar, deixa ele ficar aqui hoje. Ele acordou cedo, ele mora longe. Poxa, não é justo. E eu disse, não, ele precisa ir embora. É o dia da folga dele. E aí, vocês pensam que a equipe não deve ter me criticado o dia inteiro por causa daquilo? Vários murmurinhos, comentários. Pô, o que custava? O cara veio de longe, quando ela precisa, ele sempre tá aí e tudo. Só que assim, eles têm uma visão muito micro da situação naquele momento. Eu sabia o impacto daquele sim para mim. Eu sabia o quanto ia me custar se eu não dissesse não naquela situação. Por quê? Era um novo dia de folga que eu ia ter que conseguir para ele. Aquele dia já estava dentro de uma programação que a gente tinha. Ele perdeu o horário e por isso que ele veio trabalhar. Mas e se numa outra data ele ou um outro colaborador qualquer não tivesse ficado satisfeito com a folga no dia que eu tinha dado e quisesse uma outra data? Eu tinha acabado de abrir o espaço aí para que ele pudesse fazer a mesma situação. E como eu ia dizer não lá na frente? Então, era fundamental o não naquele momento. Então, é importante, mesmo que as pessoas achem que não faz sentido, você tem que olhar para o negócio como um todo e tem que cumprir a regra do jogo. Para você faz sentido, para o seu negócio, com a sua visão estratégica, é importante aquele não. Então, você tem que ter clareza. Por que você está dizendo aquele não? Ele faz sentido para você? Não tem que fazer sentido para os outros. Você precisa dizer não. Segunda situação, você não tem que ter receio do que os outros vão estar falando ou pensando. Você tem que ter autonomia. E muitas vezes o líder fica com medo do que as outras pessoas vão falar dele. Você tem que ter clareza que quando você se tornou líder, você vai ser elogiado e julgado pela mesma situação várias vezes. E muitas vezes no mesmo dia. Então é importante você ter clareza disso. Terceiro, é muito importante que você se conheça. Porque se você se conhece, você sabe aonde as suas vulnerabilidades, você sabe aonde é mais difícil para você dizer o não, você sabe quais são as situações que te incomodam. Vamos supor, se você é uma pessoa metódica que odeia atraso, você sabe que sair mais cedo ou atrasar numa situação vai te incomodar profundamente. Então você precisa se conhecer para ter convicção dos nãos que você está dizendo. Para saber quando isso é muito mais sobre o seu comportamento, sobre uma decisão estratégica da situação que você precisa tomar. Eu costumo dizer o seguinte: para ficar mais fácil para você, sempre use
a matemática dos juros. Pense o seguinte, se hoje você precisar de dizer não para um colaborador ou para a sua equipe como um todo, faça a seguinte conta. Imagine que aquele não ou aquele sim, é como se você tivesse ido comprar um produto numa loja. Se, no momento que você tomar a decisão, você disser um não, for um pagamento à vista, você pagou ali, doeu no bolso, tirou o teu dinheiro, mas você nem vai lembrar daquilo mais porque já acabou, você já adquiriu o produto, tá tudo certo. Você deu não, naquele dia você vai, nossa, gastei tanto com isso daqui, poxa, tive que tirar o dinheiro à vista. Ou, nossa, hoje o dia inteiro a equipe vai reclamar por causa do não que eu dei. Mas acabou, o assunto morreu. Agora, se for um não para uma situação, aí se você resolveu não dar o não e resolveu dizer sim, isso vai se tornar um juro a longo prazo, pense o seguinte, se não vale a pena o não do dinheiro à vista. Porque muitas vezes, em vez de você dizer um não e parecer o dinheiro à vista e você falar sim nessa situação, vai acontecer uns juros a longo prazo. Igual a história que eu contei lá atrás. Se eu naquele dia tivesse dito sim, poderia acontecer outras vezes de outros colaboradores fazer a mesma coisa. E aí, como eu ia dizer não? Eu teria que dizer sim de novo. Sabe aquela coisa, aquela conta que vai te cobrando constantemente? Então, sempre pense o seguinte, esse não, eu devo pagar ele à vista ou ele compensa um juro a longo prazo? Se compensar um juro a longo prazo, você vai dizer sim. Mas se o não doer só no dia, as pessoas ficarem chateadas só no dia, diga não. Não queira pagar essa conta a juros, porque ela pode te trazer situações muito complicadas. Então, assim, tenha sempre clareza. Para dizer não, você tem que olhar para você dentro do contexto e não sobre a visão dos outros. Faz sentido para você dentro daquele contexto, aquele não? Quais são os impactos se você não disser aquele não? Tenha clareza disso. Segundo, não se preocupe com o julgamento das pessoas. Terceiro, se conheça para entender quando é que o não está sendo sobre a situação e a visão geral ou sobre muito mais por causa de um comportamento que reflete em você. Tá certo? Olha, se esse vídeo fez sentido, curte aqui, dá um like aqui, não deixa passar batido. Compartilhe. Ó, e eu ainda vou deixar um presente aí para vocês. Eu vou deixar uma sessão estratégica aqui totalmente gratuita, com 40 minutos comigo, para você entender quem é você dentro do contexto como gestor. Só clicar ali, preencher o formulário e a gente agenda um horário. Tá certo? Até o próximo vídeo!